Meu nome é Wellington Oliveira, da área de pré-vendas da Splunk no Brasil, e hoje eu vou estar apresentando para vocês o nosso webinar Splunk Enterprise para Segurança em CIEM. O objetivo desse webinar é não só dar uma overview do que é o Splunk, né, para aqueles que ainda não tenham contato aí com a plataforma, como também passar um apanhado geral sobre o mercado, né, de segurança que o Splunk atua e por que, né, o Splunk tem ganho tanta relevância nesse mercado ultimamente. Durante a mesma apresentação estaremos mostrando algumas demos do produto, né, a primeira do Splunk Enterprise, mostrando o tipo de análise, né, de valor que você pode agregar com o Splunk às suas operações. E aí terminaremos a apresentação mostrando a demo do App Enterprise Security, que é a solução de Splunk, né, para emular as ferramentas de SIEM e também trazer bastante insights em diferentes operações de segurança. Então, começando aqui a nossa apresentação, gostaria de citar rapidamente um pouco do Splunk como empresa, uma empresa relativamente nova no mercado desde 2006, que apesar da pouca idade, já apresenta bastantes clientes no mundo, mais de 9.500. O Splunk também tem obtido um crescimento bem significativo no mercado, né, mais de 50% ao ano. E aí, em termos de mercado, nós temos ganho bastante relevância, né, em toda a parte, tudo relacionado com segurança e também tudo relacionado à inovação em Big Data. E falando de segurança, né, nós somos líderes do quadrante mágico do Gartner, de SIEM, desde 2013. E, bom, durante a nossa apresentação estaremos falando um pouco mais sobre esse aspecto e por que nós somos líderes. Mas a ideia aqui é focar um pouco no Splunk como plataforma. Muitas pessoas até confundem que o Splunk como uma ferramenta puramente de segurança ou até mesmo como um SIEM. E o nosso objetivo é realmente tirar esse conceito, né, de que o Splunk é uma grande plataforma de segurança, cujas aplicações, uma grande plataforma de dados, desculpa, cujas aplicações para segurança se aplicam muito bem nesse mercado de SIEM e outros mercados, outros casos de uso de segurança. Então isso aqui é uma rápida vista nos nossos principais clientes no mundo. Vocês podem observar que nós temos clientes aí divididos pelos mais diferentes verticais, o que mostra, né, o Splunk, a abrangência do Splunk como plataforma. E para cada um desses verticais, nós temos diferentes casos de uso em que o Splunk é aplicado. No Brasil, nós estamos há aproximadamente 3 anos, e apesar do pouco tempo, né, nós já possuímos 80 clientes, dos quais podem observar que a mesma regra se aplica aqui no Brasil, em termos de indústria, segmentos, e mesmo apesar do pouco tempo no país, já temos grandes clientes aqui no nosso território. Falando um pouco mais do Splunk, da tecnologia em si, o Splunk é uma grande plataforma de dados, chamados dados de máquina. Você pode considerar dados de máquina qualquer tipo de evento, né, gerado ou métrica, logs gerados pelos mais diferentes tipos de dispositivos, seja smartphones, servidores, aplicações, dispositivos de rede, segurança, sensores, GPS. Então, todos os dispositivos estão gerando algum tipo de evento, de informação em algum momento, e o Splunk tem essa capacidade de coletar e indexar esses dados, né, nesse grande indexador. Falando aqui do Splunk como um grande indexador, esse indexador é um indexador inteligente, né, onde você consegue extrair essa inteligência mediante uma pesquisa. O Splunk possui uma linguagem de pesquisa chamada SPL, que consiste basicamente no SQL para o Splunk, um SQL mais intuitivo, onde você consegue com o mesmo extrair análises desde dashboards, relatórios e a criação de alertas também. Seguindo um pouco adiante aqui com a parte aí de extração de dados, né, coletas de dados, nós possuímos diversos tipos de coletas diferentes, onde para cada tipo de dispositivo você vai possuir um diferente método. Digamos que o método mais comum é através dos agentes chamados forwarders ou encaminhadores de dados, que são agentes super lights, que não incluem nenhum tipo de processamento adicional, né, sobre o teu dado, onde eles podem ser instalados em servidores, aplicações, diversos tipos de dispositivos que geram eventos, né, em folders ou em dispositivos de monitoramento também. Outro tipo de coleta muito comum são as coletas através de syslog, que são realizadas principalmente para dispositivos de rede. Se a gente for falar um pouco mais do mundo Windows, ou de eventos específicos, de plataformas específicas, nós possuímos também alguns componentes chamados Technology Add-ons que podem trabalhar como
é um middleware de collecta, que nos ajudam a coletar de uma forma efetiva dados de Windows, dados de Active Directory, entre outras plataformas. E finalmente aí nós temos alguns tipos de coleta, digamos que menos ortodoxos, como são as coletas aí através de scripts, muito comuns aí no mundo de mainframe, ou coletas de wire data, que digamos isso seria uma novidade aí no mundo Splunk, onde você consegue coletar dados, digamos aí, no nível aí dos pacotes. Bom, seguindo um pouco adiante aqui na nossa apresentação, gostaria de falar dos diferenciais tecnológicos que o Splunk apresenta, mediante diferentes metodologias, né, que foram utilizadas na criação da plataforma. A primeira delas é o que nós chamamos Schema on the Fly. O que seria isso? Imagina aí que você precisa analisar dados de diferentes sistemas e em muitos tipos de análise ou de ferramentas você é obrigado a conhecer, com prioridade o formato desses dados antes de realizar uma coleta. Isso não acontece aqui no Splunk, pois o processo consiste em basicamente apontar o Splunk para esses dados, para a fonte que está gerando os dados, e a partir daí, no momento que os dados forem coletados, indexados, você consegue realizar diferentes análises com a plataforma. Então isso chama o Schema on the Fly, é uma forma muito efetiva de rapidamente apontar para uma fonte, coletar esses dados, extrair os campos que são relevantes, como a gente vai estar mostrando para vocês, e automaticamente começar a realizar aí análise de diferentes tipos. Nós também possuímos o que nós chamamos de Universal Indexing, que é a capacidade de entender, de extrair informações de mais diferentes tipos de dados, desde que eles sejam textualmente legíveis, humanamente legíveis, em formato texto. Esse diferencial está bem relacionado com o que nós chamamos a não necessidade de utilizar filtros, que são muito utilizados aí em diferentes ferramentas de monitoramento, por exemplo. E finalmente eu gostaria de falar do caso aqui que o Splunk não utiliza banco de dados relacional. O Splunk como ferramenta, como plataforma, não depende de um banco de dados relacional. E isso aqui é é aqui onde a gente começa a falar da questão do Splunk como plataforma de Big Data. E é também um grande diferencial se a gente for analisar o mundo de segurança. Então, o Splunk utiliza aí uma tecnologia chamada MapReduce, uma implementação do MapReduce, assim como o Google, o Yahoo, por exemplo, que utilizam a mesma tecnologia. A diferença é que nós adaptamos essa tecnologia, digamos, para o mundo mais enterprise e o mundo mais de análise de dados transacionais de eventos. Então, o que nós vamos ter aí como resultado, como grande vantagem, a grande rapidez aí de coleta, de acesso a esses dados, e também não só isso, a grande escalabilidade, grande flexibilidade de escalar o sistema, pois o sistema não se restringe a um determinado hardware, nem a um determinado tipo de software. Ou seja, o Splunk ele pode ser replicado nos mais diferentes tipos de software, pois é uma ferramenta 100% software criada para o Big Data. Então, explicando um pouco o conceito do Splunk para aqueles que não conhecem, seria basicamente, imaginem vocês têm dados de diferentes fontes sendo coletadas aí em tempo real. Uma dessa fonte pode ser um sistema de processamento de ordens, outra fonte pode ser um middleware, ou até mesmo um sistema de call center. Todos esses sistemas estão gerando eventos em determinado momento, e o Splunk pode estar coletando esses eventos e provendo análise sobre os mesmos. Como é que a gente consegue chegar nessas análises? Então, o Splunk vai automaticamente extrair os pares de valores de campos desses eventos. Aqui nós podemos observar alguns desses, um valor que nós destacamos aqui como Custom ID. Esse dado é automaticamente extraído, ele é disponibilizado num formato de campo para o usuário, que vai com este criar, seja uma pesquisa, seja um relatório, ou seja um alerta. Então essa é basicamente a metodologia que é criada no Splunk, uma grande automatização no processo aí de extração de campos desses dados e posteriormente a criação de análise sobre os mesmos. Antes da gente terminar essa breve introdução aqui ao Splunk, eu só gostaria de falar um pouco do que nós chamamos aqui o ciclo de maturidade dos clientes. E é o que nós estamos observando aí, todos esses, boa parte desses 9 mil clientes aí no mundo, o que se observa é que
boa parte desses clientes começa a utilizar o Splunk em casos de uso bastante simples, utilizando pesquisas ou uma forma, digamos, de utilização bem reativa da ferramenta. E aos poucos, à medida que eles vão amadurecendo, à medida que eles vão crescendo na utilização da plataforma, eles vão criando análises mais sofisticadas, né, de monitoramento proativo, ou até mesmo que dão a visibilidade mais alto nível, visibilidade operacional mesmo. Até chegando em alguns casos a conseguirem ter insights no nível de negócios, desde que esses sistemas atendam ou suportem negócios diretamente. Então, é um modelo, né, que a gente vem utilizando, que a gente vem observando e utilizando aí, até mesmo para educar nossos clientes, no sentido de que o Splunk é uma plataforma muito abrangente, né, que não tem limites no que você pode fazer sobre ela, e é tudo uma questão de educação, né, e evoluindo com o tempo em termos de análise, em termos de conhecimento. Só para finalizar nossa apresentação, isso aqui são os principais casos de uso que nós temos do Splunk. Obviamente, o foco da nossa apresentação hoje vai ser segurança, embora existam alguns casos de uso que também são muito importantes no nosso contexto, desde toda a parte aí de IT Ops, né, gerenciamento de operações de TI, monitoramento de aplicativos. Né. Quando a gente fala de TI e aplicativos, a gente está falando um pouco também de como o Splunk se formou. Né. O Splunk aí foi criado por profissionais de TI que precisavam realmente de uma ferramenta que possibilitasse esse monitoramento, e foi-se criado um pequeno Google, né, para TI, que era, digamos, aí a origem do Splunk. Mas claro que com o tempo o Splunk acabou evoluindo para se tornar uma plataforma robusta, que pode se aplicar em diferentes aspectos. Tanto é que hoje o Splunk tem ganho muito espaço em segurança e vem também conseguindo crescer em outros mercados, como Business Analytics, inteligência digital, e até outros mercados mais emergentes, como é a parte de análise da internet das coisas. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar uma rápida demo do que é o Splunk, para aqueles que não conhecem. Ultimamente eu tenho observado alguns probleminhas de latência na rede. Talvez vocês vão ter um pequeno delay aí até vocês conseguirem ver a tela no momento que ela mudar. Por favor, tenham paciência comigo. Caso não se veja 100%, eu vou estar gravando um vídeo, né, desse mesmo webinar e vou estar disponibilizando também. Mas eu acredito que seja um pequeno delay de alguns segundos. Então eu vou tentar pausar ao máximo entre diferentes telas, diferentes slides, para que vocês possam acompanhar bem a nossa apresentação. Então, começando nessa demo, o que nós temos aqui é um pouco a mesma representação dos principais casos de uso do Splunk, né, em diferentes áreas, aplicações, IT Ops, segurança, Business Analytics, Internet das Coisas. E eu vou começar mostrando alguns exemplos de dados, né, que a gente consegue coletar nesse pequeno ambiente de demo aqui. São dados que chegam a todo momento no Splunk, nós estamos coletando em diferentes sistemas. E vocês podem observar que a grande diversidade, né, de tipos de dados, de tipos de eventos, em função do tipo de sistema que você está analisando. Né. Aqui na seção de descrição de dados, vocês vão estar vendo em um momento, a gente tem diferentes tipos de eventos, de dados, logs, diferentes tipos de métrica que nós estamos coletando, diferentes sistemas, e como esses dados aí podem estar mapeados para diferentes tipos de casos de uso, né? Desde dados de IT Ops, relacionados com dados aí de aplicação. E o que é interessante desse slide é ver como você pode correlacionar esses dados. Dados de fontes tão heterogêneas, como eles podem estar trazendo valor para casos de uso similares ou diferentes em determinados aspectos. Né? Então essa é a grande natureza do Splunk como plataforma. Embora se fale bastante, né, de segurança, e é o nosso tema de hoje, até falando aqui de fontes, né, de segurança, a gente pode observar uma grande quantidade de fontes de segurança, mas dentro desse espectro aqui, desse universo de dados, vocês podem ver sentir um pouco dessa abrangência do Splunk, né, como plataforma. E é o que a gente quer mostrar aqui nessa nossa demo. Então, entrando aqui nessa nova seção, vocês vão estar vendo em um momento,
nós temos digamos que são diferentes dashboards que vão estar sendo mostrados, onde a nossa ideia realmente é mostrar como o Splunk pode atuar em cada uma dessas áreas, né? Desde a área de que nós chamamos Application Delivery, ou suporte a desenvolvimento de aplicações, monitoramento de aplicações, passando pela parte de operações de TI, até segurança, que é o que nós vamos estar falando hoje, e outras áreas como Business Analytics e Internet das Coisas. Então essa demo se chama, digamos que é a nova demo, né, o chamado Carousel for Inteligência Operacional. É uma demo que dá uma visão, digamos, mais holística, mais global, de onde você pode chegar com um ambiente Splunk, com a plataforma, e essa tecnologia sendo aplicada a diferentes tipos de análise. Então aqui começando pela parte de Application Delivery, o Splunk hoje tem a capacidade não só de coletar dados de aplicações, como também aplicações mobile. Então, nós temos um exemplo aqui onde o Splunk pode estar monitorando diferentes tipos de interações das suas aplicações mobile e, consequentemente, até correlacionar esses dados de aplicações, de erros, acessos, performance, com dados de outras aplicações que usuários dentro da mesma empresa possam estar acessando. Ou até mesmo correlacionar isso com dados de desenvolvimento relacionados aí à revisão de código e debugging também. Falando do mundo de operação de TI, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe na próxima parte da demo, mas a ideia aqui é que o Splunk pode te dar a capacidade de correlacionar dados desde diferentes frontes, desde do ponto de vista de recursos, você tem aí os seus recursos de hardware atendendo a tua aplicação, até a capacidade de criar thresholds, né, de criar limites aí de SLAs que você pode monitorar, relacionados justamente com as aplicações sendo suportadas pelos recursos. Então essa é uma visão bem consolidada que a gente vai estar mostrando um pouco mais em detalhe. Bom, segurança é o que a gente também vai estar mostrando na segunda parte da apresentação. Hoje nós possuímos um ecossistema bastante largo, né, digamos assim, bastante abrangente aí de segurança, onde nós vamos ter diferentes casos de uso que podem ser utilizados desde da criação de regras, né, mais tradicionais para monitoramento de incidentes, monitoramento de autentificação e dispositivo de rede, né, trabalhando, participando de todo esse processo. Business Analytics, né, a visão aqui, digamos, muito relacionada com o mundo digital, o mundo de e-commerce. Não só você tem a capacidade de monitorar um ambiente, né, de aplicação desse mesmo contexto, como também você pode observar esses sistemas e essas métricas desde um ponto de vista mais de negócio, monitorando aí carrinhos de compra que foram abandonados em determinado momento e ter um controle em tempo real do tipo de receita que é gerado ou perdido por uma determinada operação. E aí, para finalizar, falando um pouco de internet das coisas, o Splunk tem essa capacidade, né, de coletar dados de eventos, de sensores. Nesse caso aqui é um caso bem interessante, onde o Splunk consegue aqui monitorar sensores de eletricidade, né, de consumo de energia e também de temperatura em determinado data center. Então isso pode ser muito interessante desde o ponto de vista aí de optimização de operação de um data center, ou até mesmo um monitoramento mais abrangente, onde diferentes recursos dentro do data center possam estar apoiando uma determinada operação, onde nós podemos estar monitorando essa operação desde da ótica mais relacionada com recursos, aplicações, ou até a ótica do data center físico através desses sensores. Então essa era uma visão, digamos, alto nível, né, do Splunk, o tipo de capacidade que você pode ter com a plataforma, onde você pode chegar em termos de análise. Eu vou mostrar um rápido exemplo aqui, né, do ponto de vista de IT Ops, digamos que é a aplicação mais típica do Splunk, tipo de insights que você pode conseguir, né, o tipo de monitoramento, o tipo de controle e visibilidade que o Splunk te pode dar em qualquer momento. Em alguns momentos vocês vão estar, essa página vai estar carregando para vocês. Eu vou começar mostrando alguns exemplos muito simples, né, onde através de um dashboard consolidado como esse, você pode chegar a ter insights muito interessantes. Então imaginem que você tem uma aplicação mostrada aqui dessas 3 camadas, pode ser um pequeno portal, um exemplo tão simples como esse. E nesse portal você vai ter 3 camadas, a camada web, aplicação e banco de dados.
E essa mesma estrutura suportando esse portal, a gente pode estar monitorando desde o ponto de vista de recursos, né, dos recursos aqui de storage. Eu posso ter uma análise aqui focada em storage no tempo. Eu tenho, por exemplo, algumas métricas aqui de NetApp para cada uma das instâncias, né, desses storages e como elas estão se comportando em determinado momento, do ponto de vista aí de operações. Eu posso ter também umas análises focadas aí em consumo de CPU, de memória em determinado momento, para esse mesmo ambiente. Eu posso aqui checar por diferentes hosts, né, das diferentes partes da minha aplicação, desde do web server, MySQL, até a parte também aqui de aplicação, eu posso ter essa visibilidade. E ao mesmo tempo eu posso ter uma visão consolidada e correlacionada com o que a gente tem de aplicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma análise onde eu consigo correlacionar meu consumo de memória por diferentes hosts com a alocação de memória virtual, por exemplo, dos meus servidores de aplicação. Então, isso pode ter várias aplicações, isso é só um simples caso, né, de análise que a gente pode ter, mas pode ter várias aplicações, desde um simples troubleshooting, entender onde pode existir algum tipo de bottleneck, né, de problemas aí afetando a nossa estrutura, ou até mesmo a optimização do ambiente, um estudo de optimização, um estudo de capacity baseado, né, numa análise histórica desse tipo de dados aqui. Aqui, por exemplo, um exemplo adicional, a gente pode também correlacionar essas mesmas métricas de monitoramento aí de CPU ou memória com o tempo médio, né, de transação por cada uma desses nós aí da minha estrutura. Então, são exemplos pontuais que a gente está mostrando aqui e que mostram muito bem, né, onde você pode chegar com o Splunk. Claro que por trás de cada um desses dashboards existe, obviamente, uma pequena pesquisa, os dados que foram aí extraídos, né, os campos que foram extraídos dos dados. O processo é sempre o mesmo, né, é muito intuitivo e é rápido. Realmente, do momento que você coleta os dados, indexa na plataforma e traz esses dados para o Splunk e consegue ter esse tipo de análise, e realmente é algo que consegue dar muita visibilidade e também muito poder, né, àqueles que estão controlando o ambiente. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar de Splunk, né, antes de a gente entrar na parte mais específica de segurança. A ideia aqui é realmente mostrar que o Splunk não é segurança, é uma grande plataforma. Eu vou estar voltando para a nossa apresentação aqui, para a gente dar continuidade. Vou só esperar alguns momentinhos até que a gente recarregue, né, os slides que vocês possam observar. Mas enquanto eles recarregam, eu só queria falar um pouco qual seria, né, a ideia aqui por trás dessa parte de segurança. Obviamente eu vou estar mostrando para vocês o app de Enterprise Security, que é o app que foi desenvolvido, exportado pela Splunk para, digamos, competir no mercado de SIEM e também competir no mercado de segurança como um todo, embora o Splunk em si ele já possa, como plataforma, já possa atender boa parte, né, das necessidades de segurança. E o que é interessante aqui nesse mercado é que é um mercado relativamente tradicional, né, de ferramentas, tem bastante ferramentas novas que estão aí entrando para competir, mas nós sabemos que também existem ferramentas que têm bastante vivência, né, e bastante maturidade. E quando a gente fala do mercado de SIEM, a gente, digamos, no mercado tradicional de SIEM, a gente fala aí de algumas fontes típicas, né, de dados, desde dados de rede, autentificação, malware, antivírus, são fontes aí que tradicionalmente eram coletadas por esses sistemas, e esses mesmos sistemas possuíam aí regras que possibilitavam aí a detecção de incidentes nesses tipos de fontes. O que acontece hoje é que esses dispositivos, né, estão crescendo não só em número, né, em diversidade, como em quantidade de dados. Então, a ideia aqui é realmente, antes da gente entrar no Bits and Bytes ou em algumas das análises que a gente consegue fazer em segurança, é mostrar o contexto hoje em dia do mercado de segurança. E com esse contexto, em primeiro lugar, a gente tem um contexto onde os dados, né, tanto em variedade como em volume, estão crescendo numa escala muito, muito alta. E esse é digamos aí, a era do Big Data, ou nós chamamos Analytics for Security, né, Analytics para a segurança, que se fala tanto hoje. Esse diríamos que seria o primeiro aspecto, né, esse primeiro aspecto dessa tendência mundial de segurança. O segundo aspecto é
digamos que seria a complexidade com que as ameaças estão se apresentando hoje. No mercado, digamos, mais tradicional de SIEM, você possui uma diversidade aí de regras que foram aí desenvolvidas para detectar determinados tipos de incidentes, determinados tipos de comportamento, que poderiam ser, como no exemplo que nós estamos mostrando aqui, detectadas relativamente fácil, né, com relativamente, digamos, poucos recursos, né, poucos, digamos, recursos tecnológicos, você era capaz de correlacionar esses dados, né, coletar esses dados, correlacionar eles, e a partir de uma regra detectar um incidente e gerar um alerta. Né. O que vem acontecendo hoje no mercado é justamente algo diferente, onde as ameaças, ou chamados unknown threats, as ameaças não são mais conhecidas, não se conhece os padrões, né, os parâmetros que uma ameaça vai apresentar, e isso gera realmente um problema na hora da detecção dessa ameaça. Então, como no exemplo que nós temos aqui, em muitas dessas novas ameaças, você vai ter padrões de comportamento, você vai ter algumas variáveis que não são facilmente, né, representadas por uma simples regra. E a partir daí você vai precisar de outros aspectos, né, outras, digamos, recursos como alguma análise estatística ou análise preditiva, ou também ter um pouco mais de flexibilidade no momento de adaptar algum tipo de análise, algum tipo de regra para um padrão de comportamento que você detectou. Então, esses aspectos, né, fazem parte aí desse novo mundo de segurança, dessa nova tendência. E isso explica também, né, o objetivo aqui é um pouco explicar por que o Splunk ganhou tanto espaço nesse mercado. Né? Digamos que, se a gente for resumir, são por essas duas razões principais. E olhando o mercado aí, especificamente de SIEM, se a gente for analisar nos últimos 4 anos, aí, em 2011, né, onde o Splunk chegou como simples player de nicho, né, e foi evoluindo em 2012, 2013, até se tornar um dos líderes desse quadrante. Isso exemplifica muito bem nessa evolução no mercado, essas novas tendências, onde o Splunk se conecta muito bem, atende muito bem como plataforma de Big Data, que trata de diversidade grande de dados, de uma forma rápida. E não só isso, permite uma flexibilidade de criação muito grande em relação às análises que você pode realizar. Então aqui são alguns prêmios que o Splunk ganhou nos últimos anos em termos de SIEM. E nessa última parte aqui desses slides, antes de a gente entrar na demo, eu queria falar um pouco mais de alguns casos de uso relacionados com segurança. Então, dentro do Splunk, nós vamos ter aí alguns casos de uso, digamos que mais típicos, mais simples, toda a parte aí de forensics, investigação, através da própria linguagem de pesquisa. Você tem um equivalente disso aí quando você faz troubleshooting, o suporte através de pesquisa no contexto de ITOps. Nós vamos ter toda a parte de compliance, que é bastante abrangente, né? Especificamente a gente trabalha bastante em tudo que é PCI, né? Análise aí de dados de compliance para transações de cartão, por exemplo. Existe até um app, da mesma forma que existe o app de segurança, existe o app de PCI também. Além disso, o Splunk tem esse grande potencial em cima de compliance, onde ele pode se adaptar a diferentes requisitos, diferentes regulamentações relacionadas com dados. E nós vamos ter outros casos de uso também. Aqui, por exemplo, toda a parte de monitoramento de ameaças conhecidas, que são as tradicionais regras, né, que você vai encontrar no SIEM tradicional, e o monitoramento de ameaças não conhecidas, que é aí onde você vai precisar de um pouco mais de recursos, flexibilidade, né, um pouco mais de inteligência para poder estar identificando esses padrões. E por falar em inteligência, até abrindo um pequeno parênteses aqui, o Splunk adquiriu nas últimas semanas uma empresa de análise preditiva chamada Caspita, bem conhecida nesse mercado nos Estados Unidos, e a ideia realmente é integrar, né, toda essa capacidade de análise preditiva, toda essa inteligência adicional para a plataforma do Splunk nos próximos meses. E isso definitivamente vai estar dando muito poder, né, mais poder ainda para a plataforma em termos de análise, história, predições, análise preditiva, que tanto vai ser aplicado no mercado de segurança, detecção de fraudes, por exemplo, monitoramento de ameaças desconhecidas, como também outros mercados, toda a parte aí de estudos de capacity, mais relacionados com infraestrutura e TI também. Então, é uma novidade aí que eu estou compartilhando com vocês já em primeira mão. Vocês devem receber mais informações aí nas próximas semanas.
e é mais para a gente estar na mesma página nesse sentido. Seguindo a nossa apresentação, só queria deixar claro alguns diferenciais que a gente tem no Splunk, já pegando o gancho, né, dos diferenciais tecnológicos que nós falamos no começo da apresentação, onde o Splunk ele vai ter diferenciais que vão ajudar muito no contexto de segurança, especificamente de SIEM. Por exemplo, quando a gente fala do Splunk, por ser uma ferramenta 100% software, que não requer nenhum tipo de appliance ou hardware adicional na sua própria estrutura, isso facilita muito, né, de grande praticidade para os clientes. Rápida instalação, eu acho que quem conhece o Splunk a gente não precisa comentar nesse aspecto. Capacidade de indexação de muitos tipos de dados, aquele primeiro aspecto, né, dessa tendência aí de segurança hoje em dia. Arquitetura Big Data, para tratar essa grande quantidade de dados. E, obviamente, né, toda a flexibilidade que você vai ter de criação. E agora a gente também poderia até adicionar esse novo diferencial, essa inteligência superior, inteligência preditiva, que vai se somando a todos esses benefícios que você pode ter de uma plataforma como Splunk. Bom, já preparando o terreno aqui para a apresentação do app, antes da gente entrar no app em si, eu gostaria de falar um pouco, né, do próprio ecossistema de segurança do Splunk. Como vocês sabem, nós possuímos o conceito de app, que para aqueles que não conhecem, um app é basicamente um pacote de análise aí previamente definido, né, um pacote de templates. E esses templates, essas análises podem estar sendo aplicadas a diferentes tecnologias, né? No mercado de segurança nós temos diferentes tecnologias, onde nós possuímos parcerias, onde foram desenvolvidas apps, por exemplo, Splunk para Cisco, Palo Alto, por exemplo, são alguns exemplos bem significativos, FireEye, F5, são todas tecnologias que o Splunk trabalha bastante próximo, num contexto aí de segurança. Nós possuímos não só parcerias técnicas com essas empresas, como também possuímos alguns pacotes, né, alguns apps que podem ser utilizados aí de forma rápida. E, obviamente, o que a gente vai estar falando hoje é o app de segurança do Splunk, que originalmente foi realmente criado para emular, digamos, as análises mais típicas que você possui no SIEM. Mas, claro, pela própria abrangência do Splunk, você em qualquer momento, né, pode estar adicionando novas capacidades ou até mesmo utilizar as capacidades desse app como referência para criar o seu próprio app, né? Então essa é a grande sacada e flexibilidade que a gente tem na plataforma. Só antes de terminar, gostaria de mostrar um pouco algumas das tecnologias, né, que nós trabalhamos com mais frequência, né, seja através de projetos, análise de dados dessas tecnologias, TAs, né, TAs aí para auxílio de coleta de dados das mesmas, ou até apps, como a gente acabou citando. Então, para diferentes áreas aí de segurança, você vai ter diferentes tecnologias que o Splunk tem trabalhado bastante em projetos. Virtualmente, qualquer tipo de tecnologia que disponibiliza eventos no formato textual vai poder ser analisada pelo Splunk, mas obviamente existem algumas tecnologias que no decorrer dos últimos anos, em grandes projetos, a gente tem trabalhado com mais frequência, né? Então a ideia é mostrar um pouco desse contexto aí para vocês. Então, isso são alguns clientes, né, que nós temos aí, mais de 3.500 com foco em segurança no mundo, né? Segurança corresponde a, digamos, a pouco mais de 1/3, né, da receita de Splunk no mundo. Aqui no nosso país, no Brasil, boa parte também dos nossos casos de sucesso, das novas oportunidades e de casos de uso que a gente tem podido ajudar clientes, de alguma forma ou de outra, está relacionado com segurança, né? Então, o Splunk nasceu como uma plataforma de dados, plataforma arquitetura Big Data, mas que tem jogado digamos, tem tido aí uma importância bastante forte, né, nesse mercado. Então, eu vou mostrar a demo para vocês. Peço aqui paciência de novo enquanto a gente faz essa transição para a nossa demo. Vou esperar alguns momentos até ela carregar, para que todos possam ver sem problemas. Para alguns de vocês vai aparecer mais rápido que outros, mas enquanto isso, enquanto ela carrega, a gente faz essa transição de uma área para outra. Eu vou estar fazendo uma breve introdução ao Enterprise Security. Tem se falado bastante desse app ultimamente, até mesmo foi a razão pela qual a gente teve a ideia, né, de criar esse webinar, até para informar um pouco o que é Enterprise Security, qual o contexto de segurança que o Splunk vem ganhando destaque, por que nós temos tantos diferenciais nessa área,
E o Enterprise Security representa bem, né, tudo o que a gente tem nesse mercado, né. Falando de Enterprise Security, é uma coisa até interessante, muitas empresas hoje falam de projetos de SIEM, né, ou de projetos de segurança, ou muitas organizações às vezes acham que precisam do SIEM, mas na verdade precisam de casos de uso específicos, né, ou análise para algumas determinadas fontes. Então, quando a gente fala de Enterprise Security, a gente realmente está falando de projetos abrangentes, onde você vai ter realmente diversos domínios aí, né? Aqui a gente pode até observar no app que ela foi projetada para estar atendendo, dando uma visão de SOC para os mais diferentes tipos de domínios, desde domínios de acesso, rede, endpoints, identidade, auditoria. Então, são raras as organizações que possuem assim uma iniciativa onde se precisem, digamos, de uma ferramenta que consolide tudo isso. Normalmente você possui muitos projetos que se baseiam em monitoramento, por exemplo, a dispositivos de rede, monitoramento a dispositivos de AD, né, no contexto aí de identidade, monitoramento de endpoints, né, no contexto aí de detecção de ameaças. Então, digamos que o Enterprise Security, embora possa ser utilizada como um todo, né, como, digamos, na sua totalidade no projeto específico, o que acontece em muitos casos no mercado é que algum ou que outro aspecto, né, de toda essa complexidade aí de análise de segurança é utilizado. Mas o que a gente vai mostrar hoje, a ideia realmente é mostrar o que a gente consegue fazer de segurança, né, tendo o app de Enterprise Security um pouco como esse showcase, né. E para começar aqui o nosso, digamos, nossa pequena demonstração, eu citei para vocês aqui, a gente pode ter uma visão de SOC, digamos, uma visão aí holística do que você teria no ambiente aí de segurança, onde você vai ter incidentes, né, ou chamados eventos notáveis, é a nomenclatura que se utiliza aqui pelo Splunk para designar um incidente. Esses incidentes aí estão sendo monitorados, nesse caso aqui, nas últimas 24 horas, tudo isso é parametrizável, né, a gente mostra, digamos aqui, quanto cresceu ou diminuiu para cada um desses diferentes domínios, o número de incidentes, né. Possuímos algumas outras análises aqui focadas também, né, em outros aspectos desses incidentes de segurança, desde os principais eventos notáveis, principais incidentes, e de como esses foram acontecendo em um determinado tempo, aqui representados pela Sparkline, pela contagem de incidentes, né, no tempo. Principais tipos de incidentes por endereço IP, isso pode ser muito interessante para dar essa visibilidade do teu parque e realmente observar onde podem estar ocorrendo os principais problemas. Bom, eu dividi, só antes da gente seguir adiante, queria descrever um pouco o que a gente vai fazer. Eu descrevi essa apresentação do Enterprise Security em duas partes. A primeira parte é realmente de dar uma ideia, alguns exemplos dos tipos de análise que a gente vai ter nesse app. Eu vou estar mostrando exemplos aqui relacionados com ameaças, relacionados com digamos, o domínio aí de rede, de acesso, e justamente para dar uma ideia de o que a gente pode conseguir fazer. A segunda parte vai ser focada aí num caso concreto, onde eu vou estar mostrando as capacidades, né, de tratamento de incidentes que a gente pode ter dentro do próprio app do Enterprise Security. Então, dentro desse app existe um pequeno workflow que foi construído, né, pelo Splunk, onde você pode ter a visão de um analista que foi assignado um determinado incidente e como seria o tratamento, né, um tratamento para encontrar uma causa raiz ou até um monitoramento mais detalhado de cada um desses incidentes. Então, começando aqui, antes da gente entrar nesses exemplos de análise, eu queria mostrar para vocês, falando um pouco já, pegando um gancho aí do mercado tradicional de SIEM. Quando a gente fala de SIEM, a gente está falando de regras, né? Regras que foram desenvolvidas para detectar o que nós chamamos as ameaças conhecidas. Então, o Splunk não é diferente, né? Nesse pacote foram criadas regras, a diferença é que aqui a gente vai ter um conjunto de regras que ele é focado nas principais, digamos, aspectos, né, de incidentes que você vai ter numa organização. Então aqui nós temos alguns exemplos aqui de regras, das mais típicas, desde criação de contas por um usuário expirado, ataques de força bruta, diferentes tipos de padrões detectados por tokens, né, HTTP. Então aqui a gente vai pegar, a ideia é mostrar
qual seria a estrutura de uma regra no Splunk, né? E quão flexível, quão fácil é de você tanto entender a estrutura de uma regra e quão aberto seria de você até modificar uma regra, criar uma nova regra no Splunk baseada no novo padrão, né? No novo comportamento que você observou. Então, por exemplo, aqui eu vou estar abrindo uma regra, a estrutura de uma regra de ataque em força bruta. Então, dentro dessa regra, a gente vai ter diferentes elementos. Enquanto a regra vai abrindo aí para vocês, vou descrevendo alguns desses elementos. Nós vamos ter, obviamente, a pesquisa de correlação, né, escrita na linguagem de pesquisa do Splunk, que detecta esse padrão, né, de ataque em força bruta. Vamos ter aí parâmetros de agendamento, né, da periodicidade, da frequência com que essa regra está sendo executada no tempo. Nós vamos ter também toda a parte de categorização da regra. No momento da criação da regra, você pode escolher o nível de criticidade, o nível de gravidade que aquele tipo de regra pode representar. Então isso é facilmente configurável. E não só isso, você também pode até preparar aquela regra, já linkar com o teu ambiente, o teu workflow, e assignar para um determinado tipo de perfil, um determinado usuário, se caso um incidente, né, dessa natureza acontecer, quem estaria automaticamente sendo assignado para analisar esse tipo de coisa. Então aqui vocês podem observar a pesquisa de correlação, né, que foi usada para definir essa regra. Tudo isso aqui é configurável facilmente, né, de uma forma aberta. Obviamente você também pode controlar os níveis de acesso aqui, mas a ideia é mostrar, né, a simplicidade com que a gente tem aqui no Splunk, de tanto entender uma regra, ou até eventualmente, se nós observamos, né, um analista de segurança observou um novo padrão de estar modificando essa regra. Seguindo um pouco adiante, vamos começar com alguns exemplos aqui de análise, enquanto essa página carrega aí para vocês. Vocês vão observar na interface principal que existe uma opção no menu chamado Security Domains, né, domínios de segurança, que representam justamente os principais domínios onde o Enterprise Security vai estar atuando, né, desde a parte de acesso, endpoint, rede e identidade. Então aqui eu selecionei alguns desses domínios específicos, como por exemplo, selecionei a parte de domínio de rede, o Traffic Center, que mostra alguns exemplos aí de análise focada em análise de tráfego, né, desde tráfego aí categorizado por determinado tipo de protocolo, determinado tipo de ação, principais tipos de tráfego. E o que é interessante aqui, que vocês vão ver que se repete nas diferentes tipos de análise que eu vou estar mostrando, é que cada uma dessas subanálises elas possuem, digamos, eventos notáveis relacionados com elas. Digamos que são aquelas regras, né, aqui especificadas para um tipo de caso específico. Digamos que você tem naquela interface principal que eu mostrei no começo uma visão macro, e aqui você tem uma visão mais específica dos eventos, incidentes específicos para a área de tráfego, por exemplo, para a análise de tráfego. E os eventuais, digamos, problemas que você pode ter e como você vai estar monitorando essa parte aqui. Esse também é a possibilidade de você estar filtrando os resultados. Como eu disse, tudo que você tem aqui é facilmente configurável, não só do ponto de vista de desenvolver um novo gráfico, uma nova pesquisa em cima do que você tem, como também de filtrar esses dados em qualquer momento, né, desde diferentes períodos de tempo, diferentes métricas que você vai ter para cada uma dessas análises. Então o que a gente tem aqui para análise de tráfego são exemplos típicos do tipo de análise que você pode ter. Você pode um tipo de análise como esse pode se encaixar bem na sua necessidade, como pode não ser suficiente ou mais que suficiente. Em todos esses casos, você vai ter a capacidade de adaptar com o Splunk. Talvez essa interface do Enterprise Security não precise, né, não seja muito para você. Você pode simplesmente indexar os dados no Splunk e realizar uma análise similar que te atenda. Talvez esses dados, né, do Enterprise Security sejam menos do que você precisa, e aí você precisa adicionar uma análise adicional ou mais customizada para o que você precisa. O Splunk também te dá, né, essa flexibilidade. Seguindo um pouco adiante aqui, dentro do próprio domínio de rede, está mostrando aqui o Intrusion Center, que são algumas análises aí, seguindo a mesma metodologia, né, dos eventos notáveis, incidentes focados nesse domínio específico. Algumas análises aqui que nós temos de ataques, né, de intrusões
como, por exemplo, estatísticas sobre os principais tipos de ataques, ataques aí categorizados em nível de severidade, nível de gravidade. Novos ataques que foram identificados no ambiente também podem estar sendo detectados e reportados. E aqui, obviamente, nós também vamos ter, né, os eventos notáveis relacionados com a área aqui de intrusão. Dentro do próprio domínio aqui, né, de rede também, a gente vai ter algumas análises aí de vulnerabilidades. De novo, nós vamos ter aqui alguns dashboards típicos aí focados em vulnerabilidades, desde as principais vulnerabilidades que foram encontradas, as vulnerabilidades principais, vulnerabilidades por hosts. E obviamente nós vamos ter aqui também os eventos notáveis, essas análises relacionadas com incidentes dessa natureza. Só a título de informação, né, isso é bastante importante quando a gente fala em Enterprise Security. Vocês podem observar, vocês vão observar, já observaram e vão estar observando em outras análises que a gente não está tratando, por exemplo, dispositivos específicos, ou a gente fala, não está tendo uma visão no nível do tipo de firewall, ou algum tipo de IPS, ou tipo de dispositivo, né? A gente, digamos que as análises feitas aqui no Enterprise Security são bem focadas na uma visão mais abrangente possível, mais global possível, e ter a capacidade de englobar a maior quantidade de dispositivos possível. Então, o que existe por trás do Enterprise Security é o que nós chamamos o Common Information Model, que é um grande modelo, né, de mapeamento de dados, que é configurado, né, no momento aí da instalação do Enterprise Security. E esse modelo ele mapeia justamente os source types, os novos source types, os novos dispositivos, para as respectivas análises que vão estar sendo mostradas aí no ambiente do Enterprise Security. Então é algo bem interessante do Enterprise Security. Esse modelo é muito robusto e, obviamente, ele requer, né, um tempo aí de configuração numa instalação, mas no momento que isso é feito, né, a manutenção é bastante simples, né, e a eficiência que você vai ter, né, de novas análises acontecendo em função dos novos dados que chegam, isso também é notável. Então, seguindo um pouco adiante aqui, nos últimos minutos aqui que nos restam, vou dar mais alguns exemplos aqui de análise, né? Nós temos aqui dentro do domínio de endpoints, vamos ter aqui análise de malwares. Então são algumas análises aqui por assinatura ou por tipo de ação que são detectadas. Aqui obviamente temos alguns incidentes, né, de infecções, malwares únicos, sistemas aí infectados que foram detectados, também estão sendo calculados essa frequência com que eles vão acontecendo nas últimas 24 horas. Nós temos aqui também outra análise mais focada, digamos, no domínio aí de ameaças, alguns incidentes aí relacionados com ameaças ou atividades, ou nível de atividade de ameaça no tempo, isso pode ser monitorado. Nós temos algumas coleções de ameaças que podem também estar sendo coletadas e reportadas em todo momento. E finalmente eu queria mostrar só a título de informação um exemplo bem interessante aqui, né, também de ameaças que podem acontecer aí, né, através de análise inclusive de parâmetros HTTP, como por exemplo a distribuição aí dos agentes, né, de usuários, tem a própria análise também dos sites ou URLs que são mandadas por algum determinado serviço. Você pode ter aqui uma análise dessa distribuição da desviação, né, do padrão, digamos assim, que um URL pode ter em função de outro, né, quão distante, digamos, imagina que alguém fez uma injeção aí de algum código malício que vai tentar realizar algum tipo ou aplicar algum tipo de vírus ou algum tipo de digamos, vulnerabilidade no seu sistema. Você consegue ter essa análise dessa distribuição, né, desses termos numa específica URL. Então é um tipo de análise que pode ser feito, pode ser modificado, né, pode ser também otimizado em função dos nossos requisitos aí de cada cliente, né, e cada caso de uso. Então, entrando já na parte final aqui da nossa
demo, né, do Enterprise Security. Digamos que a segunda parte aqui dessa demo eu gostaria de mostrar qual seria a visão, né, que um analista tem de todos os incidentes que foram gerados. Como eu falei para vocês, existe um módulo de gestão de incidentes, é um pequeno workflow que foi desenhado aí para o Enterprise Security. E aqui o que vocês têm é essa visão que, digamos, considerando que eu sou um analista, eu vou ter aí diversos tipos de incidentes que me foram assignados. Esses incidentes vão estar categorizados, né, por nível de urgência, e eu em qualquer momento posso estar filtrando essa visão dos incidentes aqui. Aqui a gente pegou um exemplo bem simples, né, estamos mostrando aí 4 incidentes dos mais típicos, que a gente vai mostrar aqui um pouco como exemplo de como está trabalhando com eles. Aqui vocês podem observar também que nós temos um timeline que mostra, né, a distribuição dos eventos que geraram trigaram, né, que geraram esses incidentes em determinado momento. Então, por exemplo, aqui vamos pegar o exemplo dessa tentativa excessiva aí de logins em determinado momento. Possuímos aqui uma visão do incidente que gerou esse incidente, né, uma visão do evento que gerou esse incidente, os campos estão extraídos, e aqui em qualquer momento a gente vai poder realizar diferentes tipos de análise, né, desde através da gente selecionar algumas opções, podemos estar sendo levados aí para a interface de base do Splunk para estar realizando um pouco mais de trabalho de forense, trabalho mais de análise detalhada desse ambiente, onde, por exemplo, eu gostaria de ter uma visão em determinado período, um período relacionado com o que antecedeu, né, a geração desse incidente. Eu gostaria de ter todos os eventos relacionados com esse evento que gerou o incidente. Então aqui eu posso ter, nesse momento, né, todas as capacidades que eu tenho no próprio Splunk, né, de extração de campos, o timeline, até a linguagem aqui de pesquisa, para eu estar entrando um pouco mais em detalhe, tentando entender esses padrões aqui de comportamento, o que é que gerou exatamente nesse comportamento diferente que está me gerando também esse incidente aqui de segurança. Então o Splunk, você vai ter tanto essa visão mais holística, a visão, digamos, mais workflow. Em qualquer momento você pode estar chegando e utilizando a interface de base, o poder do Splunk, para estar investigando mais em detalhe. Isso é um exemplo. Outro exemplo de análise que a gente vai ter, voltando aqui na visão mais detalhada, né, desse incidente, desse específico evento aqui que gerou o incidente. Imagina que eu quero, eu quero pegar um desses campos e quero analisar mais um detalhe, por exemplo, o endereço IP, né, desse host aí relacionado com esse ataque aí de vários logins excessivos, né? Então, por exemplo, eu pego esse endereço IP, eu vou ter várias opções que eu vou estar podendo utilizar para realizar análise, desde relatórios aí na internet, relatórios relacionados à lista de ameaças. Eu posso utilizar um Google Maps para ver exatamente onde se encontra esse IP. Eu posso fazer uma pesquisa do Google integrada desse ambiente. Posso utilizar outros tipos de análise de intrusão mais específicos, ou posso também utilizar o chamado Asset Investigator, que é um componente específico aqui do Enterprise Security, que ele vai ajudar justamente a gente construir uma pequena história em cima de tudo que aconteceu para um determinado campo. Né? Nesse caso aqui a gente está pegando esse endereço IP específico, né? E a gente quer entender, eu quero entender o que aconteceu em uma determinada janela de tempo desse IP. Eu tenho toda a parametrização do IP em um determinado momento, né? E aí o Asset Investigator, o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma visão consolidada, né, desde todo tipo de autentificação que foi feita nesse IP. A gente poderia estar trabalhando com outro tipo de campo. A gente pegou o IP aqui até para facilitar um pouco o exemplo, mas imagina todo tipo de autentificação nesse IP, tipo de mudanças que foram detectadas, algum tipo de atividade de ameaças, né, de listas de ameaças que foram detectadas nesse momento, todo tipo de ataque DS, ataques de malware, eventos notáveis que foram detectados em determinado momento, e toda a flexibilidade que a gente vai ter de escolher o período no qual a gente quer fazer análise. Nesse caso aqui nós temos uma análise que foi feita de todas as autentificações feitas no último dia. Aqui nós pegamos uma subjanela de tempo de 3 horas e meia, e aí dentro dessas 3 horas e meia
a gente pode fazer um estudo mais detalhado, né? Por exemplo, se a gente pegar essa coluna aqui e analisar o que pode estar acontecendo em determinado momento, vocês vão observar que nós vamos ter diversos tipos de autentificação que foram realizados nesse momento. E para cada uma dessas colunas, nós também vamos poder analisar o nível de atividade, né, de ameaça, se aconteceu algum ataque, né, de IDS, por exemplo, nós também vamos ter essa capacidade aqui. Então, aqui na parte de autentificações, podemos observar os diferentes usuários que autentificaram nessa pequena janela de tempo, os ataques de IDS, que assinatura teve relacionada com esse ataque, eventos notáveis, obviamente é o evento que nós estamos considerando aqui, e até toda a parte de riscos, né, riscos relacionados aí com esse tipo de evento. Então, o Asset Investigator consegue te dar, né, vindo dessa visão aí consolidada dos teus eventos, do teu workflow de incidentes, chegar até esse tipo de detalhe, até esse tipo de correlação, que realmente não só ajuda a realizar uma análise aí bem focada, né, na detecção das causas raiz, como também pode te dar insights a detectar outros tipos de comportamento e outros tipos de padrão. Então esse é um exemplo bem típico, né, de como o Splunk pode trazer essa inteligência diferenciada, né, essa flexibilidade para encontrar não só ameaças existentes, como outros padrões que a gente eventualmente não conhece, né. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui no limite de tempo. Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nós não vamos ter sessão de Q&A hoje, mesmo pela questões de praticidade, questões de tempo também. Eu espero que tenha ficado claro aí, tanto para aqueles que não conheciam o Splunk, né, o que é o Splunk, o que a gente pode conseguir com segurança. Para aqueles que conheciam o Splunk, eu espero que vocês tenham podido ver um pouco do que a gente consegue fazer com segurança no Splunk, um pouco das razões pelas quais nós estamos evoluindo tanto, né, nesse mercado de segurança e CIEM. E eu vou ficar à disposição para eventuais perguntas. Por favor, anotem meu e-mail, todos aqueles que tenham perguntas aí pós-webinar. Então, meu e-mail é wdoliveira@splunk.com. Repetindo, wdoliveira@splunk.com. Como eu falei, nós vamos ter tempo de realizar o Q&A, mas todos aqueles que tiverem perguntas, curiosidades ou até possíveis casos de uso, né, possíveis projetos aí onde a gente possa ajudar, a gente vai estar em contato e realizando esse trabalho aí para ajudar vocês da melhor forma possível. Então, gostaria de agradecer o tempo de todos, espero que tenham gostado, que tenha ficado claro aí a nossa mensagem, e eu desejo uma boa tarde a todos.